Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Aqui quem fala é o professor Iolan, professor de Biologia aqui do Mente da Aprovação. Bom, essa é a parte 2 de uma série de vídeos aí que a gente está falando sobre citologia, parte de biomoléculas, tá? Então, se você ainda não viu a parte 1, corre lá para ver, show? Nessa parte 1, a gente falou sobre carboidratos e proteínas e agora a gente vai dar continuidade falando sobre as outras biomoléculas que compõem a nossa célula, beleza? Então, ó, a gente já falou dessa parte toda aí, tá? De carboidrato, de proteína. E agora nós vamos falar sobre os ácidos nucleicos. Show? Bom, os ácidos nucleicos são justamente moléculas, biomoléculas que estão responsáveis pela produção de informação. E quando eu falo produção de informação, eu estou justamente falando da produção de proteínas. Então, as proteínas, elas são informações. E essas proteínas, né, na realidade, a informação contida nesses ácidos nucleicos pode ser passada adiante. E aí o que nós chamamos de hereditariedade, que é a capacidade que as moléculas têm, né? Que nesse caso é justamente os ácidos nucleicos têm de ser passado adiante. Todo ácido nucleico ele é formado por um nucleotídeo, que você está vendo aí a estrutura dele. Então o nucleotídeo ele é formado por um fosfato, show. Ele é formado por um açúcar do tipo pentose, ok? E o que seria um açúcar do tipo pentose? Um açúcar que tem 5 carbonos. Aí você fala, professor, não tem 5 carbonos. Yolan, você não sabe contar carbono em compostos orgânicos. Tem sim, tá? Aqui eu tenho carbono 1, 2, 3, 4. Aqui é o quinto carbono? Não, não é. Aqui é um oxigênio. Show? Aqui tem um oxigênio. O outro carbono está projetado para frente. Ok? E nós temos uma base nitrogenada, tá? Bom, então é basicamente isso que é um ácido nucleico, um fosfato com um açúcar, né? Com uma base nitrogenada ligada a ele. E aí nós temos o tal do ácido nucleico, beleza? Esse ácido nucleico, então, ele vai gerar as moléculas, né, que nós conhecemos, que são as moléculas produtoras de informação e de passar essa informação adiante, que é o nosso querido e amado DNA, ácido desoxirribonucleico, e o nosso querido e amado RNA, que é o ácido ribonucleico, ok? As bases nitrogenadas que vão compor o DNA, por exemplo, são sempre as mesmas, que é a tal da adenina, que faz 2 ligações de hidrogênio com a timina, e a citosina, que faz 3 ligações de hidrogênio com a guanina. Ligação de hidrogênio, ponte de hidrogênio são todos sinônimos, beleza? Então, A com T, C com G, beleza? Essa aí, então, são as ligações que tem entre as bases nitrogenadas no DNA. Tem até uma frase que uma vez eu escutei, uma frase um pouco misógina, tá? Me perdoem. Mas a aluna acaba gravando com as frases assim, tá? Então, A com T, C com G, para você gravar. Alcione tira a calcinha grande. É feio, eu sei. Perdoem. Mas o aluno acaba gravando, né? E aí nós temos o RNA. No RNA é diferente. No RNA eu tenho a adenina se ligando com a uracila e a citosina continua a se ligar com a guanina. Beleza? Então essa é a diferença do DNA para o RNA. No DNA eu tenho a tal da timina e no RNA eu tenho a tal da uracila. Beleza? E aí no RNA como é que ficaria aquela frasezinha? Alcione usa calcinha grande. Perdão, Alcione, eu amo você, tá? Mas utilizaram o seu nome aí para uma frasezinha para o pessoal gravar DNA e RNA. O que acontece? Outra diferença também que existe é que o DNA é uma fita dupla, ok? Ou seja, eu tenho o DNA dessa forma aqui, ó. Essa forma que nós chamamos helicoidal, que muito provavelmente você já deve ter visto um monte de gente fazendo tatuagem, ok? Enquanto que a RNA é uma fita simples, beleza? Tá aqui, ó, uma fita simples, ok? Ele não tem uma outra fita para fazer um correlato com ele. Então, vou apagar aqui. A gente falar da nossa próxima classe de biomoléculas. Show? Bom, o nosso próximo grupo de biomoléculas são os lipídios, beleza? E os lipídios, eles estão caracterizados por serem fonte de energia, isolante térmico e presente na bainha de mielina, ok? Então a gente consegue produzir energia a partir da queima das gorduras, beleza? A gente também tem uma capa de gordura que nos envolve, ok? Não tô falando sobre questão de, tem gente que tem uma capa de gordura maior e não sei o que, não tô falando disso.
Eu tô falando que existe uma camada na nossa pele chamada hipoderme, que é uma camada de gordura. E essa camada, ela funciona como retenção de calor, tá? O que que a gente sabe? O que que a física fala? Que normalmente os corpos, eles cedem calor para o meio. Então a gente produz calor dentro do nosso corpo. Só que quando a gente está dentro do meio ambiente, a tendência é que a gente acabe cedendo o nosso calor para o meio. Mas não é isso que acontece. Por quê? Porque a gente tem esse isolante térmico. A gordura, essa capa de gordura da hipoderme, ela vai reter esse calor dentro do nosso corpo. E nós temos aí a gordura da bainha de melina. Essa gordura da bainha de melina, ela funciona para justamente auxiliar no que nós chamamos de impulso saltatório, lá do sistema nervoso, dos neurônios, em que o impulso vai ser bem mais rápido, tá? Bom, eles podem ser classificados como gorduras, fosfolipídios e esteroides. Tem mais outras classificações, só que as principais que caem nas provas que a gente está fazendo, que vocês estão fazendo, que a gente está aqui estudando junto, são justamente as gorduras, os fosfolipídios e os esteroides. As gorduras, elas podem ser divididas em saturadas ou insaturadas, tá? Normalmente a gente está falando aí de manteiga, de margarina, de azeite. Os fosfolipídios são as biomoléculas mais importantes no quesito célula. Por quê? Porque eles é quem compõem a bicamada lipídica. Como é que um fosfolipídio está organizado? Ele está organizado através de uma cabeça, que nós chamamos de cabeça polar, e uma cauda apolar. Show? Ou seja, essa molécula é o que nós chamamos de uma molécula anfifílica ou anfipática. Tá? Ou seja, utilizando de novo a etimologia da palavra, anfi significa ambos, e fílica a gente já viu que significa afinidade. Então a molécula que tem duas afinidades. Ela tem uma afinidade com a água e ela tem uma afinidade com a gordura. Show? Então essas moléculas anfifílicas ou anfipáticas são moléculas que conseguem interagir tanto com a água como com a gordura, que é o que acontece com os fosfolipídios. Por isso que eles vão se organizar dessa forma. Aqui é o meio extracelular, ó. E aqui é o meio intracelular. As cabeças polares, que é o glicerol, vão se comunicar com essa região aqui porque tem água. Tanto fora da célula como dentro da célula tem água. Enquanto que as caudas apolares, que são essas estruturas aqui, ó, elas vão se comunicar entre si. Show? Por isso que toda vez que eu tenho fosfolipídio, eles vão se organizar nessa forma de bicamada. Ou pelo menos uma forma em que a parte hidrofóbica interaja consigo mesma, com outras partes hidrofóbicas. E a parte hidrofílica interaja com a água. Show? Então, dos lipídios, o mais importante é justamente os fosfolipídios. E os esteroides são as estruturas, são as biomoléculas que estão relacionadas à produção de alguns hormônios. Quando a gente fala esteroide, a gente só pensa o quê? Na bomba, né? Para o povo ficar o quê? Fortão, mas não é assim. A gente tem alguns esteroides aí importantes, como a testosterona, como alguns hormônios sexuais, que são produzidos a partir de esteroides, que são produzidos dentro do nosso corpo. Show? Bom, nós também temos as vitaminas, e as vitaminas são moléculas importantes e indispensáveis para o bom funcionamento do nosso corpo. Então, tipo assim, a gente precisa muito de vitamina para ter um bom funcionamento na nossa fisiologia, tá? Então, a gente tem a tal da vitamina A, vitamina B, vitamina C, que é uma vitamina super importante para a imunidade, as vitaminas do complexo B, beleza? E isso tudo a gente consegue através da ingestão de frutas e legumes. E nós temos a questão aí da célula. A célula, a gente viu tudo relacionado a biomoléculas, né? E agora a gente vai ver a célula. A célula, então, ela tem essa característica, né? Ela pode ser dividida em célula eucariótica e célula procariótica. Qual a principal diferença? A eucariótica é uma célula que tem membrana plasmática, citoplasma, núcleo e organelas, enquanto que a célula procariótica não. Ela só vai ter membrana plasmática, citoplasma, ribossomos e, por incrível que pareça, ela também tem parede celular. Células procarióticas, que são as células bacterianas, têm parede celular, tá? Algumas células eucarióticas têm parede celular, que é o caso da célula vegetal. Show? Então, a principal diferença entre uma célula procariótica e eucariótica é justamente isso aqui, ó. A presença do núcleo, de uma membrana, na realidade, que envolve o núcleo, que é chamado de carioteca. Tá?
carioteca. A ausência dessa membrana faz a célula ser uma célula procariótica, enquanto que a presença dessa membrana faz a célula ser uma célula eucariótica. Células procarióticas, ó, o DNA ele fica solto no citoplasma, enquanto que na célula eucariótica o DNA fica dentro do citoplasma. Show? Já estamos nos aproximando do final dessa parte aqui, beleza? E aí nós temos aí a estrutura da membrana plasmática. A gente fala que a membrana plasmática, ela tem estrutura de bicamada lipídica, como eu já citei para vocês. Só que essa bicamada lipídica, ela é fluida. Ela não tem só fosfolipídios, ela também tem proteínas, ela também tem colesterol, ela também tem glicocálix, que são estruturas que vão auxiliar na fluidez da membrana, ou seja, na movimentação dessa membrana. Essa membrana não é estática, tá? Essa membrana, ela se movimenta, tá? E por isso que a gente chama até essa membrana às vezes, de assimétrica, porque ela não é igual em todas as partes. Ela tem pequenas diferenças justamente por conta dessas proteínas e todas essas outras estruturas que estão inseridas dentro da membrana plasmática. Nós temos o citoplasma, que seria como se fosse essa aguinha. Mentira, aguinha não, né? Mas é um líquido gelatinoso onde todas as organelas estão embebidas nele. Beleza? E aí eu vou finalizar por aqui. A gente vai ver então na parte 3 do vídeo justamente as organelas citoplasmáticas, como que elas vão funcionar e a gente finaliza a questão da célula. Show? Bom, é isso, gente. Não esqueçam aí de seguir a gente, tá? Não pode esquecer de se inscrever no canal, de seguir a gente nas nossas redes sociais, beleza? De ativar o sininho para as notificações e de continuar aqui com Mentes Aprovadas para você conseguir uma excelente nota no Enem. Show? E é isso. Um beijão e até a próxima, gente.